Olá, hoje vamos falar sobre função em programação C. Em C, tudo é função. O próprio main é uma função. O printf é uma função, scanf, getC, tudo é uma função. E nós podemos aqui criar as nossas próprias funções, que vai nos auxiliar muito no desenvolvimento, porque, lembrando, o objetivo principal de uma função é modularizar a programação, de forma a tornar certos códigos de programação reutilizados por outras partes do sistema ou por outras rotinas. E também criarmos funções, guardarmos em arquivos e depois incluirmos estes em nossos futuros programas. Vamos ver alguns detalhes com relação à função. Vamos primeiro, antes de tudo, criar uma função simples para nos apresentar um menu na tela. Para declararmos uma função, escrevemos seu nome. Vamos criar a função menu. Vamos dar um tipo. Vou dizer que essa função é do tipo void, pois ela não vai retornar nada. Veja, na declaração colocamos o tipo, na sequência um nome, definido por nós, colocamos abre e fecha parênteses, iremos futuramente colocar aqui variáveis, neste momento não, e só, não tem ponto e vírgula no final. Isso é a declaração de função. Vamos então aqui, para exemplificar, criar um menu básico. Está lá. Coloquei o printf, informe 1 para calcular a área de um triângulo, 2 para calcular a área de um quadrado, 3 para calcular o quadrado de x, 4 um x elevado a y, 5 um fatorial e 6 para sair. Um menu simples, não retorna nada esta função e dentro do main fazemos uma chamada desta função, menu, para que ela apareça na tela. A chamada de uma função é, colocamos o nome, menu, abre e fecha, aqui colocamos ponto e vírgula. Veja, o ponto e vírgula é colocado na chamada da função. Na declaração, não vai. Atenção. Bom, só para vermos o resultado, vamos colocar aqui um getCh. Está lá. O main chamou a função menu. Dentro da função menu tem um menu que fizemos com printf, com a função printf, e está aqui mostrando o nosso menu. E assim é uma declaração simples de função. Aonde que podemos declarar função? Neste caso, a função está declarada fora do main, então ela é global. Ela pode ser acessada e chamada por outras funções. Se declararmos esta função dentro do main, também vai funcionar, mas se alguma função estiver fora do main, ela não vai ter acesso a esta função menu. Podemos também declarar uma função, nesse caso aqui essa função é local. Podemos também declarar a função fora, depois do main. Primeiro o main e depois nós temos a função. Só que para este caso temos um detalhe que tem que ser observado. Vejam, a compilação do programa vai fazendo linha a linha. Aí primeiro existe a chamada e depois a declaração. Neste caso, quando primeiro temos a chamada, o compilador vai dizer, espera aí, esta função não existe. E ele vai dar erro aqui, ele não vai aceitar, porque a função está no final. Observem, viram? Deu um erro por conta do menu. Analisando o erro, está escrito a definição do menu. Ou seja, ele está indefinido. Para isso, há uma solução. Nós dizemos que é criar um protótipo da função antes de declará-la. Ou seja, já no início do meu programa, eu escrevo void menu exatamente como vai ficar na declaração. Por que exatamente? Porque se aqui dentro houver variáveis, lá também que terá que existir variáveis. Nesse nosso caso não existe, então não precisa colocar. Então nós criamos um protótipo, ponto e vírgula no final. Neste caso, estou dizendo ao compilador que esta função menu vai existir mais para frente. Mais para frente ela será declarada.
Então, quando houver uma chamada, o compilador sabe que menu é uma função e vai aceitar e não vai dar erro. Deste modo, podemos declarar funções após o main. Por que isso? Porque pode ocorrer casos onde eu necessite chamar uma função que ainda vai ser declarada. Vamos ver a execução. Está lá. Funcionou com a função sendo declarada depois do main, que é o bloco principal, que é a função principal do programa, e para este caso temos um protótipo desta função no início. Outra questão que podemos ter aqui é retornar valor. Como que fazemos para que uma função retorne valor para quem chamou? Vamos chamar a função menu, só que eu quero que ela retorne o que for digitado pelo usuário. Podemos fazer a seguinte situação. Declaro uma variável char ch recebe getChe, return de ch. Atentos para o detalhe. Se estou retornando um certo tipo de dado, neste caso caractere, a minha função terá que ser do mesmo tipo, caractere. Ou seja, o tipo da função é o que determina o tipo de dado que ela pode retornar. Como estou chamando a função, vou carregar o que ela está retornando para dentro de uma variável, aqui no main, porque ela vai retornar para este ponto aquele valor. Por exemplo, se o usuário digitar 4, 4 é carregado em ch, returne ch para exatamente esta posição e vai ser recarregado nesta variável ch de main. Outro detalhe também, variáveis neste caso são locais. Tanto ch declarado no main quanto ch declarado no menu são variáveis distintas. Eu posso ter variáveis com o mesmo nome dentro de funções diferentes. Elas serão variáveis diferentes, pois vão ocupar espaços de memória diferentes, certo? Vou colocar aqui um printf só para vermos o resultado. Bom, digite uma opção 4. Digitei 4, valor digitado 4. Ou seja, getChe pegou o valor digitado, carregou em ch, ch foi retornado pela função return para o exato ponto onde foi chamado, armazenado no ch do main e este, por sua vez, está sendo listado. Temos aqui um outro recurso que eu quero mostrar. Não precisamos, dentro da função menu, utilizar ch. Ou seja, eu posso ter um return direto. Lembrando do seguinte detalhe, tudo em C funciona da direita para a esquerda, de dentro para fora. Deste modo, eu posso dar direto um retorno getChe. Não preciso nem declarar a variável e ele vai retornar para cá o resultado. Vejam, opção 6, está lá, retornou direto get. Interessante. Colocamos aqui um switch com as 6 opções, coloco em evidência ch, se foi digitado, verifico que foi digitado. Lembrando que os números estão entre aspas simples, pois ch é caractere e não número inteiro. Para fazer os testes passo a passo, vamos primeiro testar o 6. 6, você optou por finalizar. Teste simples. Vamos ver o resultado. Está lá, digitou 6, pegou o conteúdo de ch, verificou, é 6, printf, você optou por finalizar. Bom, se funciona aqui, poderia colocar já direto a chamada do menu aqui e nem termos a variável ch, assim como fizemos no return? Ou seja, chame a função e o conteúdo que ela vai retornar, coloque exatamente nesta posição. 6, você optou por finalizar, ou seja, o switch funcionou. Funcionou a chamada, funcionou o get, funcionou o menu e tudo tranquilo. Vejam que esta questão do return é o fato de funções retornarem valores para a exata posição da onde foram chamados. Falamos isso é função retornando valor. Vamos ver agora como fica a passagem de parâmetros para uma função. Como que eu posso passar parâmetros para uma função? Num primeiro momento, vamos fazer a passagem por valor. Para isso, vamos usar a opção o quadrado de um número, a opção 3. Então, aqui na opção 3,
vamos criar uma função que vai se chamar quadrado. E a esta função vamos enviar uma variável, número, para que ela nos informe o quadrado deste número. Vamos criar a função. Como estamos passando para a função uma variável, lá eu tenho que declarar um tipo de variável, no caso é tipo numérica. Então, vamos passar um tipo float. Temos que no main também declarar num, pois vamos passá-lo. Passar esse número para que faça o cálculo, um número qualquer. Neste caso, temos num e já coloco o resultado num, a variável num, recebe o quadrado de um número, é ele vezes ele. Ou seja, carrego o resultado dessa multiplicação nele mesmo e dou um printf. Para podermos mostrar o resultado, vamos colocar aqui dentro uma outra variável para podermos ter o resultado separado. Nesse caso, a função quadrado envia um número, este número é multiplicado por ele mesmo, carregado na variável x, e nós mostramos o resultado. Vamos colocar com 2 casas decimais. Ok, até aqui tudo bem. Só que tem um fato. Qual valor vamos enviar? Podemos criar aqui uma outra função para ler valor. Vamos criar uma função, podemos chamar ler valor. Como não é do tipo float, vamos declarar uma função para poder ter este número, este valor. Declaro uma variável x, informa o usuário para informar um número, leio este número, carrego em x e retorno esse valor, o mesmo tipo float. Daqui para frente, esta função ler valor pode ser utilizado várias vezes, conforme a necessidade. Vamos ver o resultado. Opção 3, informe um número. 4. Enter. O quadrado de 4 é 16. Quando colocamos a opção 3, a função ler valor foi chamada, ela perguntou ao usuário para informar um número, foi digitado o valor 4, está lá o valor 4, carregado em x, x foi retornado para esta posição, que foi carregado dentro da variável num. Por sua vez, este número 4 da variável num foi enviado para a variável quadrado. Está lá a variável quadrado, que é um número float, recebeu, isso se chama passagem de parâmetros por valor. E daí, declaramos uma outra variável x, que x recebeu num vezes num e escreveu na tela o quadrado de número e o resultado. E apareceu, o quadrado de 4 é 16. Uma questão na passagem de parâmetros por valor é que o que está em num não é alterado quando eu passo para a variável. Veja um exemplo. Vamos mudar esta função, colocar o printf do quadrado direto aqui, o quadrado de num, que é a nossa variável, e vou colocar aqui direto a chamada da função. E simplesmente função quadrado, colocamos o return de x. Mudamos o tipo para float, pois ela vai retornar o número float. Neste caso, veja, ou melhor, vamos tirar o próprio x e vamos utilizar a mesma variável num. O que quero exemplificar aqui é o seguinte. Esta variável num, que está dentro do main, vai receber o número 4. Esse número 4 vai ser enviado para a variável quadrado. Lá ele vai passar a ser 16, porque a própria variável que recebeu o número 4 multiplica 4 vezes 4, 16, e vai retornar esse 16. Veja que num foi alterado dentro de quadrado, normal, mas não dentro do main, porque são duas variáveis distintas. Vamos ver o resultado. Opção 3. Informe o número 4. O quadrado de 4 é 16. Está aqui a frase. O quadrado de é... O primeiro, o 4, está em num. E o 16 é o retorno da função quadrado. Eu enviei o 4, houve a multiplicação, houve a alteração da variável, mas não afetou a original. Lembrando, passagem de parâmetros por valor.
a variável de origem não é alterada se a variável de destino for alterada. Diferentemente, quando temos passagem de parâmetros por referência. No caso de passagem de parâmetros por referência, vamos utilizar a potência de um número. Para calcular a potência do número, opção 4, o valor de x elevado a um y. Então podemos fazer, por exemplo, 2 elevado à terceira. Vamos lá. Vamos criar uma função chamada potência. Esta função terá a variável número, para saber qual que é o número que eu quero, uma variável chamada pot, para saber a que potência que ela vai ser elevada, o número x, para percorrer o cálculo, e um resultado desta multiplicação, que por ser multiplicação sucessiva, vou inicializar com 1. Bom, eu preciso de num e pot. Eu poderia fazer aqui 2 printfs, informe primeiro número, informe segundo número, 2 scanf, mas vou optar por criar uma função que vai obter esses valores para mim. Neste caso, vou criar a função obter número e vou mandar para esta função a variável num, assim como já tínhamos feito. E vou também mandar a variável pot, ok? Vamos criar esta função. Como eu estou passando um tipo de dado, eu tenho que receber esse tipo de dado, certo? E vou fazer aqui o printf. Fizemos um printf, um scanf, até aqui normal. Ou seja, eu vou mandar uma variável, e ele vai ler e vai carregar nesta variável. A questão da passagem de parâmetros por referência é que eu quero mandar esta variável e que o conteúdo dela seja alterado na outra função. Deste modo, as mudanças aqui são as seguintes. Eu chamo obter número e vou mandar e-comercial num e o e-comercial pot. O que está acontecendo aqui? Eu estou mandando o endereço de memória de num. Utilize o mesmo endereço de memória. Deste modo, ao receber, também não posso trabalhar com a variável normal. Eu tenho que trabalhar com a variável como se ela fosse um ponteiro, pois ela vai receber um endereço de memória. Como num é do tipo inteiro, o tipo é o mesmo, e como eu estou mandando endereço, na frente da variável eu coloco um asterisco. Ou seja, o asterisco à frente de uma variável indica que esta variável é do tipo ponteiro e que ela pode receber endereços de memória. Por num ser o endereço de memória, veja que em scanf a gente sempre colocava o e-comercial à frente. Neste caso, não coloca-se. Por quê? Porque num é o endereço de memória e não a variável. Ela é uma variável ponteiro. Iremos conversar sobre ponteiros mais à frente. Neste caso, observem, eu mandei o endereço comercial da variável num primeiro, foi carregado em num, não. A variável num da função obter número pegou esse endereço e nesse endereço carregou o resultado. Na sequência, eu chamei de novo e mandei a variável pot. A variável num agora tem um endereço de pot e nesse endereço armazenou o que o usuário quer que seja digitado. Agora vou fazer o cálculo dessa potência, pois já temos na variável num e pot os valores. Como potenciação é multiplicações sucessivas, vou utilizar o meu x inicializando em 1 e enquanto ele for menor igual à variável potência, ou seja, se eu quero elevado a 3, eu tenho que fazer 3 vezes a multiplicação. Utilize o x e incremente. Aqui eu tenho a minha variável res, que foi inicializada com 1, ou seja, se num vale 2 e pot é 3, significa que eu tenho que fazer 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, que dá um resultado de 8. Então eu vou fazer 3 vezes essa multiplicação. No caso, estou fazendo que num elevado a pot, a potência, é igual ao resultado. A função se chama potência. Vamos colocar na opção 4 a chamada dela. Está lá, vamos ver o resultado. Opção 4, 2. Segundo número, 3. Está lá. 2 elevado a 3 é 8. Ou seja,
digitei a opção 4, foi chamado a função potência. A função potência, por sua vez, chamou a opção obter número e mandou num, aí obteve o número 2. Na sequência, obter número e mandou pot e obteve o número 3. Fizemos um for com sucessivas multiplicações, res vezes num. Então foi feito, começou com 1, res, e daí foi 3 vezes. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Calculou a potência do número. Lembrando, isto é passagem de parâmetros por referência. Eu envio o endereço da variável, a variável que recebe esse endereço é um ponteiro, e tudo que for alterado nela altera a variável original. Diferente de passagem de parâmetros por valor, onde passagem de parâmetros por valor não altera. E um outro ponto que podemos trabalhar com função é recursividade. Para tanto, vamos usar a opção 5, fatorial. Vamos utilizar fatorial para representar a recursividade de funções. Neste caso, utilizamos a opção para ler valor, ou criar uma função chamada fatorial. Vamos ler um número e vamos enviar este número para a função fatorial. Vamos criar a função fatorial. Int fatorial vai receber um valor do tipo inteiro e verificamos se este valor é maior que 1, damos um return. De valor multiplicado pelo fatorial deste mesmo valor menos 1, se não, returne 1. Vamos aqui apresentar o resultado final. O fatorial de é tanto. Vamos mudar o num para x, pois o num é float, vamos aqui querer uma variável inteira. Vamos utilizar obter número, porque obter número obter inteiros, mandamos o endereço de x e trabalhamos com x. E esse valor de x vamos enviar para o fatorial. Vamos ver o resultado. Opção 5, fatorial do número. Informe o número 4. O fatorial de 4 é 24. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12, 24. Funcionou. Aqui nós vamos obter o número através do obter número. Mandamos o endereço comercial de E, por isso, de x, por isso que o x é alterado. Esse x nós estamos mandando para a fatorial que faz o cálculo. Utilizando aqui passagem de parâmetros por referência, no caso do obter número, e na sequência, passagem de parâmetros por valor no fatorial. Agora, para explicar melhor como funciona uma função fatorial, observem aí na sequência a teoria desta função. Recursividade. Recursividade é o ato de uma função chamar ela mesma, ou seja, uma função recursiva. Para poder exemplificar uma função recursiva, vamos trabalhar com fatorial. Vamos calcular o fatorial de um número. Lembrando que o fatorial de um número é a multiplicação de todos os números de 1 até ele. Ou seja, se quisermos o fatorial de 4, multiplicamos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que o resultado é 24. Então, para poder exemplificar, vamos criar uma função chamada fatorial. Quando criamos uma função fatorial, o objetivo é que ela chame ela mesma cada vez com um número a menos e no final nos traga a multiplicação. Como funciona? Quando chamamos a primeira vez a função fatorial e enviamos o número 4, foi criada uma instância na memória dessa função. Lembrando,
Uma função só existe na memória quando ela é chamada, quando ela é executada. Então, foi criada a primeira instância da função na memória e está aqui. Neste caso, foi enviado o número 4. O 4 foi carregado na variável valor. Ok? Aí vamos verificar. Se esse número é maior que 1, tem um return valor vezes fatorial. Lembrando, em funções, em programação C, tudo acontece da direita para a esquerda e de dentro para fora. Deste modo, quando o return só vai ser efetivamente executado quando esta multiplicação for executada. Essa multiplicação vai ser executada quando este fatorial retornar um valor. Ou seja, vou chamar a função novamente. Aqui é que está caracterizado a recursividade. Neste caso, vou chamar fatorial de novo, só que agora vou enviar valor menos 1, ou seja, 4 menos 1. Vou enviar o número 3. Ok? E vai ficar a função pendurada aqui, 4 multiplicado pelo resultado. Quando chamei esse fatorial, fiz uma segunda chamada. Nessa segunda chamada desta função fatorial, foi criada na memória uma nova instância desta função. Neste exato momento, temos duas instâncias separadas na memória. São totalmente independentes, ou seja, a variável valor da primeira chamada, da primeira instância, tem o conteúdo 4. Esta segunda chamada, nessa segunda instância da função fatorial, a variável valor tem o número 3. Isso ocorre porque ambas estão ocupando espaços de memória distintos. Então, embora tenham o mesmo nome de variável, possuem conteúdos distintos, pois estão em espaços de memórias distintos. Nesse exato momento, estamos na segunda chamada, na segunda instância. O valor vale 3. Nesse caso, é maior que 1, é novamente. Existe um return, valor vezes fatorial. Neste exato momento, nós temos 3, que é o valor da variável valor, multiplicado pelo o que a função fatorial vai retornar. Então, aqui existe uma terceira chamada da função fatorial. Nessa terceira chamada, vamos enviar 3 menos 1, ou seja, vamos enviar o número 2 para a terceira instância da função fatorial foi enviado o número 2. Continua sendo maior que 1? Sim. Novamente temos return valor vezes fatorial, ou seja, nesse exato momento a programação fica pendurada aqui, valor valendo 2, multiplicando e esperando o resultado. Então aqui chama-se novamente e foi chamada a quarta instância da função fatorial. E foi enviado o valor 1, ou seja, 2 menos 1 é 1. Esse número 1 foi para a quarta instância. Nesta quarta instância, temos nesse exato momento 4 instâncias da mesma função, todas elas independentes uma das outras, com valores de variáveis distintos, embora o nome da variável seja a mesma em todos os casos. Nesta quarta instância foi enviado o número 1. Veja que aqui o if verifica. Se valor é maior que 1, não. Se não é maior que 1, então ele cai no else e caindo no else, returne 1. Ele vai retornar 1 para a função, retorna o valor 1, para a função que o chamou, ou seja, para a exata posição aonde foi chamada esta função, ou seja, na instância 3. Nesse exato momento do return, quando volta para a instância 3, traz o número 1 e a função, a quarta chamada, deixa de existir na memória. E agora temos 2 vezes 1, que foi o valor retornado. Nesse exato momento é feita a multiplicação, 2 vezes 1, 2, veja que respeita a regra da multiplicação do fatorial, 2 vezes 1, 2, e vai ter um return deste número, do resultado dessa multiplicação, que vai ser 2.
E esse retorno desta vai ser para a segunda chamada, pois foi ela que chamou a terceira instância. E retorna o número 2. Nesse exato momento, deixa de existir na memória a terceira instância, só temos agora duas instâncias, trouxe para a segunda chamada, a segunda instância, o número 2, agora temos a multiplicação 3 vezes 2, 3 era o conteúdo da variável valor, multiplicado por 2 que retornou da função anterior, 2 vezes 3, 6. Neste caso, returne 6 e vai retornar para a exata posição de quem chamou, que era a primeira chamada, a instância 1. Trouxe o 6 para cá. Nesse instante, deixa de existir na memória a segunda instância. Deixando de existir a segunda instância, temos agora apenas uma instância da função fatorial na memória. Agora temos valor valendo 4, 6 que é o resultado que é substituído nesta posição, e temos 4 vezes 6, 24. E há um return, retornando este valor para quem chamou, que foi a chamada inicial, retornando o número 24 para a variável resultado. Neste momento, a variável resultado contém 24 e a última instância da função fatorial na memória deixou de existir. Não existe mais. E temos aqui um exemplo claro de como utilizarmos recursividade em programação. Relembrando, recursividade é o fato, o ato, de uma função chamar ela mesma. E cuidado, muito cuidado com recursividade, pois se não definirmos uma condição de fim, uma recursividade pode ficar num looping eterno e nunca parar, travando o seu programa. Por isso, tome muito cuidado sempre ao colocar uma condição que garanta o final. E para concluir esse nosso algoritmo, teremos que criar a função para calcular a área de um triângulo e a função para calcular a área de um quadrado. E colocar todo este switch dentro de um looping. Ao invés de colocar no looping tradicional, entre do while, while e for, vou optar a utilizar o goTo. Colocamos aqui um início. E um fim. Se passou pelo switch e não entrou na opção 6, volte para o início. Se entrou na opção 6, vá para o final. Deste modo, vai ficar no looping do switch até que seja digitado 6 e que o fluxo seja desviado para o final. Espero que tenham gostado das explicações sobre função e principalmente recursividade. Curtam aí. Qualquer dúvida, façam um comentário. Até o próximo.